vazio resultante da derrocada das velhas metafísicas, operada pela ciência. Elas, dadas as formas mental do seu tempo, bastavam então para dar uma resposta às grandes incógnitas, e para deduzir uma ética suficiente para dirigir a vida. Essas construções, ainda que não estivessem comprovadas cientificamente e não respondessem à realidade, mesmo quando deixaram o mistério em pé, confortavam e civilizavam induzindo ao bem, prometendo aos bons o apoio de Deus, com a perspectiva de um prêmio ou de uma pena, apoiando-se no instinto utilitário da vida, educavam num princípio de justiça, impondo, segundo ele, determinadas normas de conduta, ao mesmo tempo que satisfaziam as necessidades psicológicas das massas, tirando-lhes o medo ao desconhecido, o medo do fim, do nada, assegurando a tão desejada continuação, e dando uma meta à vida. As religiões cumpriam uma função de proteção e de progresso, biologicamente suficiente para justificar a sua presença em nosso plano evolutivo. A ciência hoje destruiu estas velhas construções metafísicas sem saber substituí-las por outras que possam representá-las nesta sua função, deixando deste modo o mundo com muitos problemas sem solução. Teilhard quis satisfazer esta necessidade humana de ter uma resposta a essas interrogações, uma satisfação às próprias exigências psicológicas, não se baseando já em sistemas, conceitos e terminologias tradicionais, mas sim na ciência. Fez então o que os homens de ciência não ousam, quer dizer, levou até as suas consequências metafísicas e espirituais, até ao campo das religiões, conseguindo satisfazer assim essas necessidades psicológicas, mas com a vantagem de oferecer uma resposta menos empírica e mais positiva, produto da lógica e dos fatos e portanto mais aceitável no mundo moderno porque é mais convincente. Este é o único trabalho que se podia fazer atualmente, no estado atual de desenvolvimento do pensamento humano, o que paralelamente temos tratado de fazer. Hoje a obra de Teilhard conforta-nos mostrando-nos quanto é necessário chegar a uma ciência mais completa e a uma religião mais demonstrada. Assim a ciência se torna metafísica e a metafísica se torna científica. As conexões entre os elementos do plano físico encontram correspondência com as que existem entre os elementos do plano espiritual. Entre os diferentes níveis de existência há uma ressonância dos mesmos princípios. Damos-nos conta de que nos encontramos num universo em que os fenômenos estão orientados em direção a um fim, fundidos num funcionamento orgânico unitário, iluminados por um pensamento interior, que nos mostra o significado e a razão de ser. Teilhard intuiu, como nós, a presença de planos biológicos diferentes, com suas leis cada uma relativa ao cada um deles. Em cada um essas leis dirigem o funcionamento do ser. Nos diferentes níveis estas leis correspondem umas às outras, são encontradas harmonicamente coordenadas, conectadas, analógicas, e no fim nos revelam fundidas no seio de uma lei universal única que representa o pensamento de Deus. A visão é unitária, orientando e compreendendo tudo dentro de si. Esta visão que tudo abarca, desde o caminho divergente e o fracionamento na análise, nos conduz por um caminho convergente em direção à síntese. É assim que, como também para Teilhard, nos foi possível sair do isolamento dos especializados num só problema, para enfrentar em conjunto, o social, religioso, econômico, psicológico, científico etc., porque desde a orientação nas linhas gerais, éramos guiados a descer em cada campo, o que não seria possível se não se obtivesse primeiro uma visão global do todo. Assim é possível estudar o homem, não fracionado em compartimentos separados, mas no conjunto do seu ser físico-psíquico, na sua realidade integral, isto é, como ele é verdadeiramente, mas abstratamente dividido em compartimentos, abstração útil fim de se efetuar em estudos, mas que não corresponde à realidade. Assim medicina e moral protegem-se e completam-se nos aspectos fisiológicos, religiosos,
econômicos, sociais, metafísicos, etc., integram-se alternativamente, terminam unindo-se num só funcionamento coletivo, fundamentalmente unitário. Comunitária é a visão do homem integral, a que se chega, visto na sua totalidade, concebido como uma síntese. Uma ciência que se faz metafísica e uma metafísica que se faz ciência, podem satisfazer de um modo mais completo o instinto religioso do homem. Este instinto tem a sua função biológica porque representa um impulso para o supernormal que nos espera no futuro, porque enquanto expressa uma tendência a realizá-lo, constitui uma antecipação da evolução, de um estado que ainda não se realizou mas já existente na sua fase preparatória de aspiração e do ideal, e em vias de concretizar-se para fixar-se na mente, nos costumes e instituições humanas. Começa-se por um desejo, por uma necessidade indefinida, e termina-se com a codificação para logo continuar com o mesmo processo, cada vez mais avançado. Assim a humanidade acaba por modelar-se sobre o ideal, seguindo e realizando visões cada vez mais elevadas. Este instinto, querido pelas leis da vida para evoluir, existiu sempre, mas é natural que, com o progresso, exige uma satisfação cada vez mais aperfeiçoada. Em suas fases primitivas o homem não podia adorar senão um Deus feito à sua imagem e semelhança, porque não sabia conceber algo melhor. Atualmente o Deus cósmico, que a ciência nos deixa entrever, já não cabe dentro das velhas concepções religiosas. As nossas ideias evoluem intimamente relacionadas ao progresso da nossa capacidade de concepção. A religião de amanhã se unirá à ciência e deverá se basear em postulados racionalmente demonstrados se quiser ser aceita. Antigamente essa necessidade não existia, porque não existia a ciência nem a respectiva forma mental moderna. Bastava a tradição, bastava um vasto acordo de aceitação, sobre determinadas soluções, para que o instinto religioso ficasse satisfeito. A crença se baseava na confiança. Bastava que tal filósofo ou teólogo dissesse para que fosse aceito como verdade. A humanidade ainda infantil contentava-se com verdades já feitas, confeccionadas, prontas para uso, sem direito de análise, já que, não se sabendo fazê-las, tampouco se sabia e queria pensar, preferindo-se delegar as faculdades do pensamento aos dirigentes. A vida funcionava então fora das dimensões do pensamento, que representava a barreira, ante a qual se detinha a maioria. Gozar, roubar, matar-se uns aos outros, eram as ocupações preferidas, para quais o homem se sentia melhor equipado. A forma mental era simples, as necessidades psicológicas limitadas. Para iluminar o mundo eram suficientes as intuições de poucos homens geniais. O rebanho, só para não ter de pensar muito, seguia, satisfeito, também porque as religiões lhe ofereciam concepções antropomórficas fáceis de entender e que correspondiam aos seus gostos. As massas e os dirigentes, como eram do mesmo nível evolutivo, estavam de acordo, e este consentimento, universal porque era produto do mesmo biótipo, era suficiente para fazer a verdade. Com relação ao desenvolvimento da vida naquele momento, tudo ia bem. Mas uma vez que esta avançou, aqueles problemas e necessidades avançaram também a exigirem soluções e satisfações que o passado já não saberia mais dar. Uma vez suprimido o consenso coletivo, base do valor da tradição, cai também aquela base sobre a qual se apoiavam as religiões. Deste modo elas se arriscam a permanecer na Terra só para uso dos primitivos ainda sobreviventes, mas sem seguidores cultos e convencidos, ou seja, fora da vida, como ruínas mortas do passado. Eis o valor das metafísicas de tipo científico que Teilhard e a nossa obra anunciam e preparam. Sobre elas terão que basear-se as religiões porque agora essas metafísicas são as únicas que podem satisfazer as novas necessidades psicológicas da humanidade. O instrumento religioso permanece, mas agora aperfeiçoado,
já não pode aceitar as verdades empíricas que antes o saciavam. Para os novos estômagos é necessário alimentos diferentes. O instinto religioso é um impulso em direção ao alto, tendente ao S, ponto ômega, e por isso subsiste em todos os planos de evolução, ainda que, em conformidade com eles, de forma, exigências e perfeição. E tal instinto subsistirá até que se sacie completamente, ao alcançar a meta do caminho evolutivo, que é Deus. O instinto religioso responde a um princípio biológico, e existe em função da evolução. Assim se explica Teilhard no momento atual, e podemos compreender a importância biológica de sua obra e das do seu tipo, importância esta devida à sua função evolutiva no seio das leis da vida. Os seguros e tranquilos repetidores das coisas velhas, se bem que mais perfeitos na técnica e exatos na forma, não conhecem o trabalho dos criadores do novo, a dificuldade de expressá-lo com propriedade nos velhos termos feitos para outros conceitos e de fazer-se entender por quem sustenta que tudo foi já pensado, dito e resolvido, e que nada se pode acrescentar. Entre o velho e o novo é sempre difícil entender-se. Trata-se de duas funções necessárias, mas situadas em posições contrárias. Muitos chamam de fidelidade à verdade a incapacidade do velho de sair da estrutura e categorias segundo as quais foi construída sua forma mental na juventude. Chamam fé o seu medo de mover-se, de aventurar-se no abismo do mistério, e assim quereriam deter o tempo e a evolução. Mas junto a estes existem também os dinâmicos, ardentes conquistadores de novos conhecimentos, ansiosos sempre de saber, descobrir, progredir. Trata-se de dois modos diferentes de conceber. Colocados perante o problema do conhecimento, comportam-se de forma oposta. Assim, quanto mais ignorante é o indivíduo, mas crê saber tudo, possuir toda a verdade, e tanto menos tem curiosidade por conhecer mais do que sabe. Perante o conhecimento fecha as portas, como contra um inimigo. Pelo contrário, quanto mais sabe um indivíduo, mais tem consciência se saber pouco, de não possuir toda a verdade, e mais curiosidade sente por conhecer mais do que sabe. Deste modo primeiro, porque gravita em direção ao As, resiste o impulso da evolução ao S, enquanto o segundo, porque gravita em direção ao S, acompanha este impulso e assim sobe em direção à luz. Colocá-los em contato significa opor o positivo ao negativo, por frente a frente dois pensamentos opostos. Cada um deles não pode fazer outra coisa senão continuar sendo aquilo que é, repetindo que, dado o seu modo de conceber as coisas, para ele é a verdade. Um dos dois tipos a entende como um grande impulso para a frente, enquanto o outro, como uma zelosa conservação do passado. A forma dinâmica quereria anular a estática, e a estática a dinâmica. É necessário admitir que existem cérebros diferentes que pensam de maneira diferente, cada um capaz de funcionar só no âmbito da sua forma mental e incapaz de entender a linguagem de outras psicologias que se movem em função de outros pontos de referência. Pode então suceder, o que para um constitui uma grande verdade, para outro é um falar sem sentido. Destes dois raciocínios diferentes, cada um aprendeu, possui, e por isso gosta de repetir o seu, com ele medindo e julgando tudo. Quando dois interlocutores discutem, é porque falam duas linguagens diferentes e não se compreendem. Isto é que sucede entre ciência e fé. Cada uma delas fala a sua língua, que a outra não compreende porque fala outra, isto é, pensa com outra forma mental. Para entender as duas, seria necessário conhecer as duas línguas, possuir as duas estruturas psicológicas. Então se compreende que os dois pensamentos não são inimigos, senão complementares. Mas eles permanecem inimigos, porque cada um conhece só o seu idioma e não o do outro. Teilhard conhecia os dois e das duas verdades tratou de fazer uma só. Mas os seus leitores e juízes continuaram entendendo apenas uma e portanto condenando ou exaltando o segundo seu próprio idioma,
que podiam dele assimilar. Assim cada um, segundo as suas categorias mentais e os seus quadros psicológicos, se escandalizou ou se entusiasmou, conforme as verdades que formavam o patrimônio mental de cada juiz. Podemos deste modo explicar-nos a diversidade dos juízos com respeito ao telhar de, não obstante a grande importância da sua obra e a das do seu tipo, como tarda tanto no mundo seu reconhecimento e aceitação. 5. A evolução das religiões. Antigamente as diretivas da vida humana apoiavam-se sobre verdades absolutas, imóveis, o que correspondia à concepção estática de uma terra que não se movia, centro do universo. Hoje, a humanidade atingiu uma forma mental dinâmica, que corresponde à concepção de uma terra em movimento, dentro do movimento do universo, o que levou à ideia de um outro tipo de verdade, isto é, relativa, progressiva, e em constante evolução. Tudo então é concebido como um vir a ser. Mesmo a existência consiste num transformismo que não se pode deter, como não se pode deter a existência. É verdade que esta existência se realiza e se manifesta através de uma forma que a define e a fixa, mas esta todavia vai sempre mudando, de modo que ela permanece só por um período determinado, isto é, limitada no espaço de um dado segmento ao longo da trajetória do tempo, esgotado o qual, aquela forma desaparece, depois de se ter desfeito para aparecer sob outra forma. Ela é, portanto, apenas temporária, continuamente sujeita a desaparecer e a reconstruir-se. Eis que a existência de todas as coisas em nosso universo está encerrada dentro da lei do tempo que jamais deixa de marcar o ritmo do seu fatal transformismo, necessário para a renovação contínua, indispensável para que se possa realizar a evolução. Portanto, se bem que nós nos agarremos às formas tendo a ilusão de que é possível detê-las para fazer permanecer tais quais são, na realidade a experiência também nos ensina que as coisas não são como as vemos existir, delas existindo apenas a sua duração, a sua trajetória no tempo, que, como um relógio, marca o passo do seu incessante transformismo. A mente humana abandonou hoje a ideia do absoluto imóvel para colocar-se no relativo em movimento, porque por amadurecimento evolutivo se deu conta que esta é a realidade da vida. Este fato deslocou as velhas bases das religiões fundadas em outros conceitos. Entretanto, elas mantêm-se com a velha forma mental, resistindo assim às novas tendências. Daí nasce um contraste entre as duas concepções e exigências opostas, dificilmente conciliáveis, pelo menos até que a evolução não tenha terminado de atravessar a presente fase de transição. As massas foram educadas segundo a primeira forma mental que registrou e assimilou este modo de conceber, o que não é fácil de mudar rapidamente porque as ideias têm uma vontade própria que, uma vez lançada numa direção determinada, tende por inércia a continuar nela. As mentes, para terem uma sensação de segurança e não se equivocarem, na formação da própria conduta, têm necessidade de crer que alcançaram a última verdade, absoluta, imóvel, porque parece que só uma tal verdade possa garantir uma segurança na qual se confie totalmente. De outro modo seria querer basear a ética apenas em princípios relativos, flutuantes, portanto discutíveis. Para merecer obediência se necessita de uma verdade imóvel, dogmaticamente fixada, absolutamente segura e definitiva nas suas afirmações. Uma verdade que muda e se contradiz não é mais verdade, ela deve ser sempre verdadeira e não hoje sim e amanhã não, próprio da psicologia humana. A verdade deve ser infalível comando de Deus que já sabe tudo, e não uma progressiva aproximação humana daquela verdade. Sucedeu no entanto que a mente, ao evoluir, começou a perceber que as coisas estão diversamente situadas, isto é, que o ser humano não possui absolutos e que de fato não sabe atingir senão progressivamente uma sucessão de valores relativos, que, por evolução, o aproximam cada vez mais do absoluto,
o qual no entanto é somente o ponto final desta tese hoje bem longe de ser alcançado. E dela estão ainda bem longe também as religiões que, por representarem um pensamento sobre-humano, deveriam saber tudo. Elas estão ainda cheias de mistérios, de pontos não definidos, por definir, de problemas não resolvidos, ainda por resolver, e que vão se resolvendo pela intervenção de mentes laicas ou pelo amadurecimento do pensamento humano, conforme o princípio acima mencionado das verdades relativas e progressivas, sucessivas aproximações de um absoluto longínquo ainda para o concebível humano. É assim que nos encontramos diante do contraste entre duas exigências opostas que se trata em vão de conciliar. Aí está o fato de que o conhecimento absoluto, total, capaz de oferecer uma solução definitiva, as religiões que não o possuem. Se o possuíssem não haveria mais mistérios, pontos discutíveis, diversas interpretações da verdade, perspectivas particulares a cada um, visões antagônicas condenando-se umas outras, e pensamento religioso estaria à frente em vez de frequentemente ter de ser arrastado pelo processo laico da ciência. As religiões esperam e aceitam grande parte da verdade, proveniente da evolução da mente humana que progressivamente vai, por sua conta, conquistando e oferecendo explicações cada vez mais completas. Tanto isto é verdade que hoje as religiões não estão à testa do progresso do pensamento humano e a ciência acabou por seguir adiante sozinha, deixando-as de lado, prescindindo delas como se não existissem. É uma simples constatação do fato. Ora, o não possuírem o conhecimento não elimina para as religiões a necessidade de afirmar que o possuem. Devem sustentar que atingiram a verdade, enquanto apenas seguem o caminho geral das progressivas aproximações a ela, que aparecem pelo amadurecimento evolutivo das faculdades mentais humanas. As religiões se encontram nas condições de, apesar de tudo, terem de caminhar, porque não se pode existir senão caminhando, mas ao mesmo tempo crendo e fazendo crer que estão imóveis. De um lado elas não podem mostrar que se transformaram, para não caírem em contradição com os seus princípios absolutos e eternos. Mas por outro lado não podem deter o fluir do tempo que tudo arrasta e transforma, portanto a elas também que não podem escapar às leis da existência. É assim que, se não querem ficar para trás em posições atrasadas, apesar de se declararem imóveis, têm de se transformar como todas as outras manifestações da vida, seguindo a grande marcha da evolução a que nenhum ser pode subtrair-se. De tal contraste entre inovadores e conservadores resulta o fato de que as religiões tendem, não a favorecer o progresso do pensamento, mas antes, pelo contrário, a travar o seu desenvolvimento. E assim o pensamento tem de avançar por si só, com o seu próprio esforço, arrastando consigo o peso morto de quem resiste para não se mover e impedir os outros de avançar, pronto, no entanto, a aceitar as novas verdades quando isso seja conveniente. As velhas verdades são defendidas porque na Terra os princípios servem de base a posições que ninguém está disposto a abandonar. A resistência é devida a razões práticas. Foi sobretudo por esta razão que o Sinédrio se opôs a Cristo. Sustenta-se uma verdade quando ela é útil à vida, e ela na sua economia assim exige. Mas a procura do novo conhecimento para aprofundar a verdade é coisa que interessa só pouquíssimos antecipadores da evolução, tomados por uma ardente curiosidade de saber, ultrapassando as massas, as quais permanecem alheias a tudo isto. Falamos em termos gerais, com conceitos biológicos, isto é, expondo as leis da vida que são as mesmas para todos. Tudo quanto é manifestação humana está nelas incluído, portanto, também as religiões. É inútil então distinguir entre uma e outra. O homem é o mesmo e faz as mesmas coisas em todas as religiões. Muda só a forma, as palavras, o estilo. Trata-se de leis biológicas que funcionam para todos os seres situados no nível evolutivo no qual se encontra a raça humana na sua média. Por exemplo, a base mais forte de uma amizade,
É a presença de um inimigo comum. A fraternidade entre os seguidores de um grupo nasce e se reforça com o condenar os de outro grupo. Estas são as leis biológicas que vemos aplicadas por toda parte. Passar de uma religião para outra não suprime o espírito sectário que é qualidade humana. Mas há ainda uma outra razão pela qual as religiões tendem a ficar paradas nas suas posições do passado. Não é só a preguiça de pensar, ou medo de que, tocando, se desmorone o velho edifício dos princípios sobre os quais se baseiam as posições materiais. A função das religiões não é somente a de afirmar princípios, mas também a função prática de dirigir as consciências, de educar as massas. E estas têm as suas exigências psicológicas, e de como são lentos para compreender-se e mover-se, as conservam tenazmente. E é ao nível destas massas, adaptando-se às suas necessidades, que as religiões devem descer se querem funcionar, porque aquele é o material que tende a elaborar. Ora, fazer descer aquele nível novidades repentinas, pode ocasionar, em vez de progresso, anarquia e desordem, pretendendo deslocar subitamente os lentos movimentos consuetudinários sobre os quais se baseia a técnica da assimilação dos princípios destinados a fabricar o homem que vai substituir o animal. Em vez de fazer progredir, uma inovação pode escandalizar. Pensa-se que Deus não deve nunca mudar de parecer. O fato é que, para que uma verdade seja aceita na Terra, deve esperar que os cérebros amadureçam para compreendê-la e estejam prontos para aceitá-la. A princípio não é admitida. Isto prova que a verdade é relativa e não pode existir senão em função dos cérebros nos quais tem de penetrar. Se as religiões possuem, recebidas por obra de videntes superiores, verdades mais avançadas, a base concreta sobre a qual se apoiam na Terra as verdades religiosas, é o consentimento coletivo, não é apenas uma afirmação teórica, mas sobretudo a sua existência nas mentes, é a aceitação por parte das massas, uma corrente psicológica de fé que introduz aqueles conceitos na vida. Esses de fato são verdadeiros enquanto gozam de tal consentimento, enquanto existe tal aceitação e corrente de pensamento. O paganismo, com seus deuses e templos, existiu como verdade enquanto houve quem acreditou nele. Ele acabou de existir e não foi mais verdade logo que a humanidade deixou de crer. Por isso, quando a crítica destrói a fé sobre a qual as religiões se baseiam, estas rebelam porque sabem que a destruição de tal base psicológica que lhes serve de apoio as mata, matando assim também a casta de ministros que as representam. Se cai a forma mental, cai também a religião que sobre ela se baseia. O suporte é psicológico. Os princípios existem na mente de quem crê, porque e enquanto neles acreditam. Criar uma corrente psicológica diversa, na prática significa destruir tudo. Compreende-se assim, porque o maior trabalho de todas as religiões consiste em lutar para manter de pé a forma mental coletiva que a sustém. Por isso procura-se baseá-las no absoluto, no imutável, no eterno, e também se é levado ao dogmatismo, as afirmações que concluem com a inviolabilidade e a indestrutibilidade, para resistir na luta a todos os assaltos. É problema de sobrevivência. Foi com tais meios, que para seu poderio, o cristianismo lutou contra o império na Idade Média. A substância biológica sobre a qual se elevam as verdades religiosas é justamente este consentimento coletivo, que é também patrimônio humano que custou esforços de milênios para que pudesse ser assimilado e fixado na raça. Ele, portanto, representa um precioso valor biológico que é necessário conservar, mas não para ficar aí dentro estagnado e sim utilizá-lo como base de novos desenvolvimentos. Assim o judaísmo foi precioso para o cristianismo e este será precioso para elevar-se ainda mais. Tais transformações evolutivas sobrevêm, como em todos os amadurecimentos humanos, através de lentas incubações e terminam por repentinos saltos para diante, que se chamam revoluções.
Estas também existem nas religiões porque esta é a forma do progresso evolutivo em todos os campos humanos. Quando chega a hora do salto, a revolução concentra-se à revolta de um chefe. Então a luta. Perante o mundo ele não aparece como um condutor de verdades superiores, o que a bem poucos interessa, mas como agitador de posições adquiridas, o que na Terra é fundamental. Nele se vê, sobretudo, um novo pastor que quer expulsar os velhos, para substituí-los na direção e posse do rebanho. Isto aqui de Cristo compreendeu o hebraísmo. O novo que surge, perante as velhas religiões, é sempre um herege, que por isso, em nome de Deus, deve ser destruído. É assim que as religiões temem a qualquer um que desperte as consciências do sono e que é mais cômodo que estas permaneçam. De resto, as massas não lhes servem verdades novas, conceitos mais avançados, antes adaptam-se à lenta repetição mecânica, secular, feita sem pensar, para orientar-se em direção ao alto, mas cansando-se o menos possível. E as religiões devem servir às massas feitas de almas primitivas que exigem que lhes seja servido um alimento a elas proporcionado. A função dos administradores do ideal é justamente a de servi-lo. Mas acabam por caminhar de acordo porque no fundo pastores e rebanho desejam a mesma coisa, isto é, os primeiros ficarem quietos para não perderem as suas posições terrenas, e as massas para reduzir ao mínimo o esforço de evoluir. É assim que, quando aparece um ser como Cristo, o crucificam. E aquele que quer segui-lo encontra-se perante a muralha da incompreensão humana, a resistência que lhe oferece um lastro imenso a arrastar para a frente. Este é o jogo que acontece em nosso mundo no atual nível evolutivo. Existem, como dizíamos há pouco, verdades religiosas que constituem um patrimônio precioso. Este foi longamente elaborado e esforçadamente acumulado por obra milenar de sugestão educadora, fixada nas psiques das massas, e que hoje representa uma corrente de pensamento coletivo imponente. Tudo isto merece respeito, é um capital biológico que deve ser defendido. Mas também existe o progresso que leva à conquista de ideias novas, que têm de ser fixadas naquela psique. Ainda quando a ciência, avançando, descobre que as velhas verdades estavam equivocadas, estas não se podem destruir de repente, porque elas têm e devem cumprir a sua função biológica no nível e no momento em que nasceram e existem. Destruir somente o velho, nada deixa em seu lugar, e no vazio não se pode viver. É necessário então não destruir de repente todas as coisas velhas, mas sim transformá-las pouco a pouco no novo, de maneira que isto possa substituir-se sem deixar vazios, nos quais não se saberia mais como dirigir-se. Vemos assim que, mesmo deixando de pé a ilusão que o mundo exige, isto é, de possuir verdades absolutas, em realidade vive-se em função de verdades relativas e progressivas, como afirmamos. Deste modo, ainda que sustentando verdades absolutas pode-se obedecer à exigência de um movimento contínuo em direção ao absoluto por aproximações sucessivas. Claro que o instinto humano de subir leva ao desejo de uma rápida satisfação, antecipando assim a chegada do ponto final da evolução que é o absoluto, dando como alcançado. Mas este de fato, está longe. Então é mais verdadeiro, mais condizente com a realidade, permanecer-se positivo, reconhecendo que aquele ponto está longe, mas que no entanto, dele nos avizinhemos cada dia, evoluindo. Portanto há que renovar-se, mas procurando destruir o menos possível, deixando de pé o que de bom e utilizável possa existir no passado. É justo, por lei da vida, que os jovens substituam os velhos, mas não é necessário que os jovens os matem por este motivo. Basta esperar que os velhos morram por si. Assim, quando uma religião, por falta de maturidade coletiva, não está em condições de aceitar novas verdades, não há senão que esperar. Mais tarde ela mesma as procurará, porque se terá percebido de que aquelas as superaram. Então a religião correrá com medo de não chegar a tempo,
para incorporar as novas verdades inicialmente por ela condenadas. De fato é isto que costuma acontecer. Esta é a técnica da evolução das religiões, a mecânica do contínuo e fatal movimento para avançar de quem diz e crê permanecer imóvel. Isto é que o exemplo de Cristo e de muitos de seus seguidores menores, nos mostra que aconteceu, acontece e poderá acontecer em todas as religiões. 6. Sinais do tempo, Jean-Paul Sartre. Trata-se de um pequeno caso, adequado no entanto a revelar-nos as condições espirituais de nosso mundo atual. E isto é o que mais interessa observar. O Prêmio Nobel da Literatura de 1964 foi outorgado a Jean-Paul Sartre. Quem era Sartre? Em primeiro lugar, é absurdo negar a existência de Deus, como faz Sartre. De uma coisa que verdadeiramente não existe, não se possui sequer ideia. E quando se nega a existência, é porque essa coisa é conhecida, o que significa que existe. E quanto mais se nega a existência, tanto mais o próprio fato de negá-la prova que ela existe. Mas então, que se quer negar quando se nega a Deus? Pretende-se somente destruir com a própria negação, não a existência de Deus, o que é impossível, porque ela não depende das nossas opiniões, mas destruir a afirmação alheia da sua existência, isto é, a ideia alheia de que Deus existe. Isto não passa de uma guerra entre opostos pensamentos humanos, fato com o qual a existência objetiva de Deus nada tem a ver. Ele assim continua existindo independentemente das afirmações ou negações humanas, que não vão além de quem as expressa, e naturalmente nenhum poder tem sobre a existência de Deus. A negação de Sartre não tem bases objetivas, não é o resultado positivo das suas observações baseadas nos fatos e de deduções racionais deles extraídas. A sua negação é simplesmente um estado psicológico seu, reação aos duros sofrimentos que encontrou na vida. Arrastado pela Segunda Guerra Mundial, na sua terra invadida, oprimido e isolado, forçado ao silêncio, a uma vida subterrânea, num ambiente inimigo, prisioneiro num campo alemão de concentração, cavou dentro de si, no seu eu, e extraiu essa filosofia desesperada que se chama existencialismo. Os seus romances apresentam uma série de crises emocionais, tristemente vividas por pessoas atormentadas. A sua mais importante obra filosófica é um tratado com cerca de 700 páginas, intitulado L'être et linéante. Diz-me como reages e direi quem és. Golpes na vida para todos. Cada indivíduo reage diante deles, de forma distinta, e com isso revela a sua verdadeira natureza. Não sendo positiva a sua filosofia, a única coisa que Sartre pode nos oferecer é mostrar-nos seu tipo de reação. Ao expressá-la, atribui a causa a Deus, ao absoluto, à filosofia, ao mundo. Em realidade não expressou senão a sua reação pessoal, não fez mais do que revelar-se a si próprio, elevando ao sistema filosófico que era a premissa axiomática, indiscutível, de cada afirmação sua, isto é, a sua forma mental, o seu temperamento, o seu tipo de personalidade e, portanto, de reação. Pode-se afirmar isto porque em iguais condições de opressão e de dor, outros indivíduos, de diferente estrutura mental e moral, reagem de um modo totalmente diverso, fazendo aflorar elementos opostos aos negativos, respondendo, em lugar de uma reação egocêntrica contra Deus, com a afirmação de sua ordem vitoriosa sobre o mal, reencontrando nessa ordem, em defesa da própria vida, um manancial da própria potência espiritual. Então, a filosofia de Sartre não é uma filosofia de potência, apoiada em bases positivas, mas de fraqueza porque se apoia sobre base negativa, tal como o egocentrismo do indivíduo que se autoeleva pretendendo substituir-se por Deus. Não é uma filosofia de esperança e salvação, mas de desespero e perdição. Não é a filosofia de quem vence, mas de quem fica derrotado na luta pela sobrevivência. A própria vida,
medindo-a com o seu metro biológico positivo, condena a tal filosofia negativa, perante o supremo fim da sobrevivência, como sendo uma coisa gasta, decadente, antivital. Nietzsche, outro negador de Deus, teve pelo menos uma fé, se bem que emburcada, evoluída, mas poderosa e vital, fé num super-homem bestial, tentativa de herói satânico, que tem a força de erguer-se diante de Deus como um desafio, possuindo a coragem de conduzir, sozinho contra todos, uma luta sobre-humana para se manter e vencer em posição de anti-Deus, dominador do caos. Em Sartre não há sequer esta força positiva, evoluída, horrorosa, mas tentativa de potência e grandeza. Em Sartre a vida retrocedeu um passo a mais em direção à anulação. Ele expressa e personifica o processo humano, que está em ação, de destruição dos mais altos valores morais, única perspectiva de um futuro melhor, esperança a que a vida se aferra, antecipação do ideal ao longo do caminho da evolução para dar-se a força de chegar até lá. Em lugar de avançar para ascender e viver sempre mais, Sartre nos canta a marcha fúnebre da vida. Em lugar de despertar o espírito com altos conceitos vivificantes, a mente se esvazia no nada, a alma se apaga sem esperança, tudo se afunda na negação. Sartre se enxerta na anulação espiritual e moral dos tempos modernos, que ele simboliza e reflete, descendo ainda mais do que Nietzsche. A pintura, a escultura, a música, nas suas loucas expressões, negadoras de todo o princípio de harmonia e beleza, feitas de deformações involuídas que se querem fazer passar por profundos conceitos. Também as formas da arte e do pensamento encontram-se hoje em fase de destrucionismo. Vivemos na época das demolições. É verdade que a velha casa está podre e se está destruindo. Mas a vida no negativo é morte. Em nossos dias, a negação há que contrapor uma paralela afirmação que permite a vida ressuscitar na outra forma. De momento não se vê os sinais de reconstrução de uma nova casa. Ela, no entanto, é necessária para se poder viver em qualquer lugar. Sartre é simplesmente um destruidor que tende ao vazio, através da anulação das ideias fundamentais, fruto do trabalho milenar que conduziu à conquista dos mais altos valores da humanidade, perante a evolução, inclusive biológica, são de primeira necessidade. Os homens práticos, de ação, poderão zombar destas afirmações, para eles teóricas e fora da realidade da vida. Mas não sabem que a demolição espiritual implica, como consequência, na demolição material, representando a última fase do mesmo processo de destrucionismo, e, nesta forma concreta, faz-se compreensível a todos, quando não for demasiado tarde para deter o movimento. Mesmo que o mundo não compreenda, a destruição dos valores espirituais leva à destruição dos materiais, valores estes que constituem o mais precioso tesouro para o homem atual. Ele próprio a provoca com a inconsciência de uma criança que, brincando com um revólver carregado, poderá matar-se a qualquer momento. Para melhor satisfazer a voracidade do estômago, é mais prático e de tangível utilidade imediata eliminar o esforço de fazer o trabalho de alimentar o cérebro. Assim se goza e se engorda. Possuirá, porventura, o estômago a sabedoria e a consciência para dirigir os movimentos do corpo? Onde irá terminar se for abandonado a si próprio? Como a defesa e a sobrevivência do corpo depende de um guia, o cérebro que o move, também a conservação dos bens materiais depende da existência das diretivas espirituais. Hoje, neste mundo, devido à potência dos meios destrutivos, é necessário redobrado juízo para não acabar matando-nos a todos, à força de desapedados egoísmos. Vai-se perdendo a cabeça ao eliminar esses freios espirituais, feitos de ordem e justiça, que são os mais aptos a salvar-nos. É alarmante que o mundo tenha respondido à tendência destrucionista de Sartre, não reagindo ou rebelando-se, mas seguindo-o. É também grave porque prova que o mal não é a exceção de um caso individual,
mas é um fato coletivo, dado por uma corrente psicológica, expressa com a filosofia da moda, que se chama existencialismo. Se não se trata de um caso isolado e isolável, se o mundo aceita Sartre, se este é o tipo de pensamento que a Europa, à frente, lança como modelo de vida, a Europa que representa o ponto mentalmente mais avançado, o cérebro do mundo, então, devemos crer que tudo está se desfazendo, porque o cérebro está gasto e se vai à deriva sem diretivas. Estamos, pois, em fase de evolução, em lugar de evolução, caminha-se para trás em lugar de ir para diante. Quem conhece as leis da vida sabe que terrível coisa significa, em termos de embrutecimento e dor, um retrocesso involutivo. Quando a cabeça se põe e olha para trás, todo o corpo a segue e se põe a caminhar em sua direção. Quando a reação é o mal, este entrevence, destruindo o organismo. Quando na alta cultura, encontra a ressonância, isso é corrosivo e destrutivo, então é a vida mesma que está ameaçada nas suas primeiras origens espirituais. Isto não é questão de fé, desta ou daquela opinião. Falamos em termos de uma biologia positiva do espírito, para quem a conhece, é cientificamente controlável. Quando vemos que os bons exemplos passam inadvertidos, sem despertar eco algum nos espíritos, quando vemos que os maus exemplos são espontaneamente seguidos, despertando ecos, interessando a crítica, encontrando seguidores, então devemos concluir: precipita-se pelo caminho da negação e o pior está por acontecer, porque se vai em direção ao vazio e ao nada, onde a vida se apaga. O fato de o Prêmio Nobel de Literatura ter sido, neste ano de 1964, conferido a Sartre, prêmio que representa o pensamento oficial, julgando o melhor produzido em nosso tempo, confirma as precedentes afirmações, daí haver motivo para crer-se que foi conferido em sentido oposto ao desejado pelo próprio Alfred Nobel, fundador do prêmio. Pode-se assim compreender o erro e seu perigo que este estímulo representa. Não se trata apenas de ter tirado uma ajuda aos construtores, mas de ter ajudado aos destruidores, acelerando a velocidade na descida. Não se pode deixar de ver em tudo isto uma vingança histórica lançada em direção destrutiva, que se liga no campo espiritual, enquanto no terreno material se está preparando com a contínua e sempre mais difundida construção de bombas atômicas. Assim, o destrucionismo no campo espiritual chegará até as últimas consequências no campo material. Vivemos num universo em que tudo está ligado e repercute de um polo ao outro, de modo que nenhum movimento se pode isolar das suas repercussões. Falamos de vingança histórica. Não é possível que a ameaça de um cataclismo possa ser justificado como resultado somente da agilidade ou inexperiência de quem o provoca, mesmo se na superfície for o contrário. O que rege na profundidade da vida é um princípio de justiça, pelo qual o que nos acontece, em bem ou em mal, é merecido. Então perguntamo-nos, quando, durante séculos, acumularam-se erros e culpas e se continua a cometê-los, hoje, acrescentando-se potência requinte. Quando o pensamento filosófico, em lugar de dirigir, é um cancro que corrói, enquanto a ciência, o mais alto produto da inteligência, prepara a destruição da humanidade. Perguntamo-nos, ainda, se não será merecido e fatal o destino que cada um terá de cumprir-se. A quem creia, basta negar uma coisa para que ela deixe de existir, basta ignorar as leis da vida para que elas deixem de funcionar. Já falamos de uma grande alma, Teilhard de Chardin, que trabalhou no sentido oposto, construtivo, para trazer um ideal à Terra e não para destruir os vestígios de outros, para fazer-nos avançar evolutivamente, e não para retroceder. Como cientista, procurou trazer-nos Cristo pelas vias positivas da observação e da lógica. Mesmo assim, foi condenado, pela sua igreja, ao silêncio e a morrer tristemente no exílio. Eis o tratamento que em nosso mundo obtém os construtores. No entanto,
são indispensáveis à vida para compensar o trabalho dos destruidores, tendentes a deixá-la abandonada no vazio. Junto aos cemitérios cheios de túmulos, é necessária uma contínua produção de recém-nascidos. Vive-se enquanto se caminha. Livremo-nos de parar ou retroceder. A Igreja segue o mesmo caminho e se alia com os distribuidores do Prêmio Nobel, em sentido oposto, executando o mesmo movimento que conduz ao mesmo resultado. Tudo caminha, na mesma direção negativa, seja no caso de Sartre, como no de Teilhard de Chardin, estimulando o mal, por um lado, obstaculizando o bem, por outro. O ponto de chegada é o mesmo. Impulsiona-se o avanço dos destruidores, paralisa-se a obra dos construtores. Colabora-se em plena concórdia. A conclusão não pode ser senão uma só, ou seja, a que explicamos. Quando se trata de uma vingança histórica e, portanto, de um destino, porque foi merecido, este torna-se fatal. Quando se optou pela corrida em descida e já não é possível deter-se, então sucede que ficamos cegos, para que a lei se cumpra. Não somos capazes de ver o perigo, nem a própria salvação. Talvez, nesta cegueira, necessária para que se faça justiça, consista o drama do atual momento histórico. Sim. Neguemos os valores superiores. Emburquemos as partes. Em lugar de colocar o estômago a serviço do cérebro, coloquemos o cérebro a serviço do estômago. Abandonemos o leme da vida. Deixemo-la sem diretivas ir à deriva em lugar de guiá-la com sabedoria, mantendo ao longo do caminho da evolução, o da salvação. Onde pode ir bater um automóvel numa corrida, quando o chofer está enlouquecido? Esqueçamo-nos da fundamental função biológica de orientação que os ideais cumprem para nos levar em direção a melhor. Assim seremos presos no vórtice espantoso dos retrocessos involutivos que se fecham em espirais cada vez mais estreitas até chegar ao fim da destruição da raça humana, se esta demonstra ser inepta para a vida. A vida já destruiu tipos biológicos que se colocaram nessas condições. Sabemos ser este o seu sistema e, portanto, está pronta a fazê-lo também com o homem. Tornemo-nos loucos, pois. Mas a vida não brinca. Há 2 milênios que o cristianismo luta para civilizar o homem, com um trabalho paralelo ao das religiões irmãs nos outros continentes. Agora deixa-nos desencadear de novo a besta, uma besta que não só possui dentes caninos e garras, flechas e espadas, mas também bombas atômicas. Premiai os destruidores. Que o mundo os clame e os siga. Sufocai os construtores, fazendo-os morrer sepultados no silêncio. Ciência, filosofia e religião, parece que todos ignoram as leis que regem estes erros. Com Deus e ignorando Deus, estas leis funcionam, feitas de forças invencíveis que atuam segundo princípios que nenhuma negação pode anular. Forças, alimento vital, que exaltam a quem trabalha segundo a sua ordem, negando-se, esmagam a quem tenta rebelar-se, indo contra a sua corrente. Negai, negai. Negareis antes de tudo a vós próprios. Destruís sereis destruídos. O que lançais para fora de vós, cairá sobre vós. Este é o produto da sua semeadura hoje, pesando sobre o mundo. Ninguém pode escapar às consequências do que foi feito, merecido por nós. De nada serve negar. Os erros se pagam da mesma forma. Como se as opiniões humanas tivessem o poder de alterar a estrutura da existência e as leis que dirigem o seu funcionamento. Sim, proclamemo-nos livres. Experimentemos violar as leis da vida, e veremos logo o que sucede. A nossa cegueira pode nos fazer crer que sabemos vencer. Mas, quando pela nossa astúcia imaginarmos ter enganado a Deus, então, tudo cairá em cima de nós. Destruamos os alicerces da casa da vida, superiores valores do espírito, e veremos o nosso fim. Tanta fome de liberdade, mas é só fome de animalidade, é impulso em direção negativa, para retroceder e ficar embaixo, eximindo-se da fatigante disciplina da evolução.
Retroceder significa voltar aos níveis evolutivos mais baixos, onde a vida é mais dura. Significa evoluir até o estado feroz da besta. Quem sabe se não é este o futuro para o qual a humanidade se está preparando? O momento é tremendo. Os velhos valores esgotam a sua tarefa e funcionam com esforço. Os novos não se veem surgir. Que diretivas daremos ao caminho da vida? Concordamos que se abusou tanto dos velhos ideais que hoje, na sua forma atual, já não servem, embora haja o que renovar-se. Mas para renovar-se há que substituí-los com o melhor e não com o pior. Para retroceder, é melhor não se mover. Se não avançamos em direção aos valores superiores, continuando o caminho neste sentido, retrocede-se até o nível animal. Em certo momento, oferecem-nos um existencialismo ateu e pessimista, como sistema filosófico levado a conclusões éticas, com pretensões de moralista. Deseja-se encher o vazio com o vazio. Oferece-se como diretiva uma ausência de diretivas, ou pior, uma diretiva indecida, que acelera a destruição. Esta é a vitalidade do câncer. Até este é movido por um impulso de multiplicação vital. Mas em que sentido? No sentido da autoanulação. Temos, pois, uma filosofia emburcada, dirigida à destruição da vida, porque nega o espírito, que é vida, e faz-nos retroceder para mais longe de sua meta, Deus, ponto ao qual tende a evolução. Num momento crítico, é necessário um impulso para diante, porém, é dado um impulso para trás com a oferta de um banquete de pseudo-valores e de negatividade destruidora. Em Sartre, não encontramos uma revalorização de valores, mas uma sua desvalorização. A destruição, quando é necessária, e admirável só como condição, primeiro momento, de uma paralela construção. Aqui falta o segundo termo que justifica o primeiro. Isto é niilismo, é a desagregação do existir, é o triunfo do não ser. É necessário, pelo contrário, saber reconstruir, ter a força de subir, se não queremos deter a nossa evolução na qual está a salvação. É certo que estamos carregados com todos os erros do passado, mas vivemos para não os cometer mais. Estamos cheios de imperfeições, mas vivemos para aperfeiçoar-nos. O mundo está cheio de falsos cultos e de ideais prostituídos ao interesse, mas vivemos para purificar-nos e aproximar-nos sempre mais de Deus. Sobretudo, no momento atual, temos necessidade de uma filosofia sã, vivificadora, saneadora, cheia de valores vitais. Ao contrário, no seu lugar é-nos oferecida uma filosofia cheia de ansiedade e de desespero, que não resolve problema algum. A negação mata, não saneia. Uma filosofia feita de pessimismo não pode cumprir funções vitais e curativas. A angústia só abate. Nada se pode construir sobre um estado de espírito apreensivo. Poderíamos ver neste fato a verdadeira face do mundo, que assim nos aparece com uma expressão de angústia. Mas esta é a tristeza de quem perdeu o caminho da evolução e com ele a esperança da salvação e se encontra perdido, só, no deserto. Corresponderia à face do pensador, que representa a intelectualidade dirigente, o dever de orientar o caminhante desviado. Ao contrário, faz sua esta angústia, deixando-se arrastar, e apresentar como sistema filosófico. Mas quem assume a função diretiva, do médico, tem o dever de curar e tratar de dar saúde ao doente. Se, pelo contrário, adoece junto com ele, usa o mesmo leito, preparando-se ele também para morrer, esse médico, mais doente do que o doente, não serve, para ele não há mais possibilidade de salvação. Assim caminha o mundo de hoje, indiferente ao seu eterno destino, sem entender o profundo significado da existência e a sua suprema finalidade. É absurdo dizer, a existência é febril e impossível que se chame destino, quando isso significa, para quem queira, a ascensão ao céu, a conquista de uma existência superior. É natural, quem segue a filosofia da anulação encontra-se isolado, aniquilado, perdido no vazio,
oprimido pela angústia, no qual a vida chora o seu fracasso. A negação a entristece porque a vida está feita para afirmar. Este é o sofrimento dos autocondenados à morte, que repeliram a supervida do espírito. Esta é a sorte das almas vazias, dissecadas, congeladas, amantes.